Vamos, em nome de Jesus, orar para a gente entrar na palavra. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero te agradecer. O culto é para o Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te servir, nós estamos aqui para te glorificar. Meu Deus, o Senhor já tem falado ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, Senhor amado. Agora, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar, aleluia, falando, Senhor, ao nosso coração. Senhor, nós temos orado, nós temos clamado, Senhor, porque, Pai, o nosso prazer, alabacobe narácia, nosso prazer está, Senhor, em ter o Senhor na nossa vida, em caminhar contigo, assim como a tua palavra diz que Enoque andou com Deus, meu Pai, e ele não foi visto mais, porque Deus o tomara para si. Que coisa linda, meu Senhor, como hoje eu meditava um pouquinho na sua palavra, e eu vi, meu Pai querido, ali quando o Senhor se revelou a Abraão, o Senhor falava com Abraão, Senhor amado, ó Deus poderoso, é uma coisa tão maravilhosa, um homem poder desfrutar de uma comunhão, de um relacionamento, de uma intimidade. Alabacobe nassaio, Deus poderoso e santo, que verdadeiramente nós possamos desfrutar de uma intimidade contigo. Ó Deus, a tua palavra diz: chegai-vos a mim, eu, Senhor, me chegarei a vós. Que nós possamos nos chegar ao Senhor, que nós possamos conhecer ao Senhor, prosseguir em te conhecer, prosseguir em aprender, prosseguir, Senhor, aleluia. Tua palavra diz que a luz, meu Pai, do justo, a vida do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando até chegar dia perfeito, meu Pai. Ela vai cada dia, Senhor, a nossa vida vai cada dia sendo aperfeiçoada pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra vai dizer que aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoa. A Tua palavra diz que a Ti pertence o querer e a Ti pertence o efetuar. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Continua falando aos nossos corações, meu Pai. Continua, Senhor, enchendo os Teus filhos da Tua presença, do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça, da Tua alegria. Se alguém entrou aqui sentindo dor, se alguém entrou aqui, Senhor, enfermo, eu creio, Senhor, que as Tuas mãos não estão encolhidas, os Teus ouvidos não estão agravados. Eu creio que o Senhor está presente aqui, Senhor, para curar, para libertar, para restaurar, para salvar, para transformar. Senhor, exala o Teu bom perfume neste lugar, nesta noite. Senhor, que o Teu cheiro suave, ele venha, Senhor, aleluia, meu Pai, penetrando, Senhor, em cada coração, transformando as vidas, restaurando vidas, meu Pai. Ah, Senhor, seja glorificado nesta noite, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Deus. Nós oramos a Ti, calai de comanto de calabaçaio. Nós oramos a Ti, meu Deus, e nós Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia, glória a Deus. Irmão, não dá vontade de parar de orar, irmão, não sei você, amém? Mas eu sinto assim um impulso para a oração, um desejo de orar, irmãos, é uma coisa tremenda. Porque a oração, ela nos conecta com Deus, ela nos desliga desse mundo, né, irmão? Vamos dizer assim, daquilo que muitas das vezes tenta nos sufocar, daquilo que muitas das vezes, irmão, aleluia, tenta nos prender, nos amarrar, né, irmãos? Nos impedir de prosseguir para o alvo. Deus quer que você prossiga. Nessa noite o Espírito Santo te trouxe a este lugar para falar ao teu coração, aleluia, que Ele quer que você avance, Ele quer que você se chegue a Ele, Ele quer que você se fortaleça na presença dEle, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem para fazer na tua vida é coisa sobrenatural, meu irmão. Tem coisa que só Deus pode fazer na vida do homem, tem coisa que só Deus pode realizar na vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler, irmão, a palavra de Deus que o Senhor tem nos dado aqui, Evangelho de João, capítulo 13. Se você puder abrir, irmãos, abra conosco a palavra, as Escrituras, e vamos ler Evangelho de João, oh glória a Deus, aleluia, capítulo 13, bendito é o nome do Senhor, glórias a Deus. A epígrafe é: Jesus lava os pés aos discípulos. Olha que coisa linda esse texto, irmão. Vamos ler até onde o Espírito nos conceder. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, meus amados, diz assim a palavra de Deus, para nós ganharmos tempo.
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, aleluia, de passar deste mundo para o Pai, e como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, aleluia. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se ou vestiu-se, e depois, aleluia, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha e com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão, e Simão Pedro lhe disse: Senhor, tu lava os pés a mim? E respondeu o Senhor: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha que coisa linda, irmão. Simão disse: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não a todos, porque bem sabia ele quem ou havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou mestre e senhor, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes ou bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei que tenho os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, presta atenção nisso para a gente finalizar, irmãos. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus, irmãos. Podeis tomar assento em nome de Jesus, amém? Em nome de Yeshua. Irmão, que palavra, né? Eu sei que é um pouquinho demorado, mas eu sempre gosto de ler o texto todo, né? Porque para a gente poder entender um pouco, não é, irmãos, o texto e o contexto, amém? Então vemos aqui, a Bíblia começa dizendo que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ou seja, Jesus, irmão, ele veio a esse mundo com uma missão, né? E essa missão, a Bíblia vai dizer que foi predeterminada por Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Então, irmãos, Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Deus sabia que ele criaria o homem e que o homem cairia em transgressão. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, pela sua infinita bondade, pela sua infinita compaixão, desde antes da fundação do mundo, a Bíblia vai dizer que o Cordeiro já havia sido sacrificado. Porque Deus, irmãos, ele é atemporal. É por isso que o judeu, ele tem o costume de chamar Deus de eterno. Você sabe o que quer dizer eterno? É um ser
ou seja, é o Deus, não vou dizer um ser, né? É o Todo-Poderoso, é o Maravilhoso, não existem palavras no nosso vocabulário, mas ele é atemporal, ou seja, ele é eterno. Por isso que a Bíblia diz, ele foi ontem, ele é hoje e ele sempre será, ele é eterno, eternamente ele será o mesmo, eternamente ele vai continuar operando, eternamente ele é o Todo-Poderoso. Então esse Deus, ele pela sua presciência, a Bíblia vai dizer, irmãos, que desde antes da fundação do mundo, antes do mundo vir a existir, ele já havia determinado todas as coisas. Se hoje você está aqui, irmão, aleluia, eu quero que você entenda isso, é porque dentro do conselho de Deus, dentro da vontade de Deus, você, aleluia, Deus sabe que você estaria aqui nessa noite, Deus sabe que nesta noite você estaria ouvindo essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe da reação do teu coração ao ouvir essa palavra, Deus sabe se você vai sair daqui com o coração quebrantado, ou se você ainda vai sair daqui com o coração endurecido, louvado seja Deus. Eu não sei, a minha missão, a missão do meu irmão, da minha irmã, nossa missão é fazer a obra de Deus, irmão, mas aleluia, de como nós vamos reagir diante da obra do Espírito Santo, aleluia, somente Deus sabe, louvado seja o nome do Senhor. Só que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que esse Deus, ele é oportunista. Sabe o que quer dizer oportunista, irmão? Deus, aleluia, ele fala para a sua igreja, para o seu povo, para o seu filho, para a sua filha, para nós fazermos a obra, para nós pregarmos o evangelho, para nós combatermos o bom combate, porque, irmão, aleluia, a obra sendo feita, o Espírito Santo é aquele que trabalha, o Espírito Santo é aquele que convence, o Espírito Santo é aquele que realiza a obra, o Espírito Santo é aquele que leva o homem ao arrependimento. Por exemplo, meu irmão, aleluia, desde o início do culto, Deus já tem falado ao meu coração, e eu tenho certeza que eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu entrei por essa porta. Sabe por quê? Porque de acordo com a presciência de Deus, aleluia, Deus já sabe, irmão, que eu precisava ouvir essa palavra, por isso Deus inspirou alguém para falar uma coisa, por isso Deus orientou um irmão para dar um testemunho, por isso Deus usou alguém para louvar um hino, aleluia, e aquela palavra, aquele hino, aquele testemunho veio de encontro à minha necessidade, veio de encontro ao meu coração. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer fazer a obra dele na minha vida, porque ele me escolheu para um propósito debaixo do céu, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, aleluia, você está aqui, mas você não está aqui por acaso, porque te deu vontade de vir. Não, meu irmão, minha irmã, independente do que você está passando na tua vida, independente do que você está atravessando na tua vida, você está aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus tem algo maravilhoso, poderoso e santo para fazer na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, e ele está se revelando a você, ele está, aleluia, falando ao seu coração, ele está trazendo a revelação, a inspiração, a sabedoria da palavra, para poder falar ao meu e ao seu coração. Então a Bíblia vai dizer que pela presciência de Deus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, ele veio a esse mundo, irmão. A Bíblia diz que ele já existia antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que na oração, irmão, aleluia, sacerdotal, lá nos primeiros versículos do capítulo 17 do Evangelho de João, ele vai dizer assim: Pai, devolva, torna-me dar a glória que eu tinha contigo desde antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda, meu irmão. Então Jesus, quando ele veio a essa terra, ele apenas encarnou, ele assumiu a forma humana, mas Jesus já existia, ele sempre existiu, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você vai ver que na criação, a Bíblia vai dizer o que? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, louvado seja o nome do Senhor. A própria expressão Elohim quer dizer Deus, mas no sentido de plural, não que existem deuses, não, mas existe um Deus que se manifesta, que se, aleluia, se revela ao homem, louvado seja o nome do Senhor, e ele se revelou através do seu Filho, irmão, aleluia, para trazer a salvação para a humanidade, para trazer o perdão para a humanidade. Então esse Deus, ele começa dizendo aqui, olha só, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, ou seja, ele veio com uma missão, ele veio debaixo de um propósito. É o que eu sempre entendo pela palavra e pelo Espírito. Irmão, você veio a esse mundo debaixo de um propósito de Deus. Você não nasceu por nascer. Agora, cabe a você, ou a mim, ou a nós, ouvirmos o chamado de Deus. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O quê? O que o Espírito Santo diz ou fala à igreja. Você está entendendo? Irmão, entenda uma coisa.
Nós somos limitados, mas nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Nós somos limitados, mas nós temos que cooperar com a vontade de Deus. Não tem como Deus fazer uma obra na sua vida, na minha vida, se eu não atentar para isso. Se eu não me inclinar para isso, se eu não reverenciar a Ele como Senhor da minha vida, meu irmão. Então Jesus, ele veio com uma missão, e a Bíblia vai dizer que ele entendeu, olha só, presta atenção nisso, ele entendeu que estava chegando o momento dele partir, dele voltar para o Pai, porque a missão que o Pai tinha dado para ele cumpriu, ele estava cumprindo, e não era uma missão fácil não, irmão. Eu falei isso aqui, acho que no último culto, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer, o escritor aos Hebreus, que Jesus nos dias da sua carne, ou seja, nos dias em que ele viveu nessa terra, ele ofereceu orações, súplicas, clamor a Deus, e lágrimas, com lágrimas, e a Bíblia vai dizer que ele aprendeu, ele obedeceu naquilo que ele padeceu, ele aprendeu a obediência naquilo que ele padeceu. Hebreus capítulo 5, você vai ler sobre isso. Então, irmão, não foi fácil. Jesus assumiu a forma de homem, ele assumiu, mas ele vai dizer lá, irmão, quando ele estava perto de ser crucificado, quando ele estava perto de passar por tudo aquilo que ele iria passar, ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque, irmão, o que esperava ele era uma coroa de espinho, o que esperava ele era afronta, era escárnio, era blasfêmia, o que esperava ele era açoite no seu corpo, o que esperava ele era ter o seu lado ferido com uma lança, o que esperava ele, irmão, aleluia, era solidão, porque a Bíblia vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, meu irmão, minha irmã, ele estava levando sobre ele os nossos pecados, ele estava levando sobre ele as nossas dores, ele estava levando sobre ele as nossas transgressões. Se hoje você está aqui, meu irmão, se hoje eu estou aqui, minha irmã, foi por causa do amor dele, louvado seja o nome do Senhor. Então ele sabia que não seria fácil, que ele teria que suportar. A Bíblia chega a dizer, meu irmão, que o seu suor se transformou em gotas de sangue, de tamanha aflição e agonia que ele sentiu, mas ele não tinha como fugir, ele não tinha como, aleluia, deixar de cumprir aquilo que o Pai tinha colocado nas mãos dele para ele fazer. Isso é tão real, isso é tão poderoso, irmão, que ele vai dizer assim: está consumado, eu entrego o meu espírito. Você sabe o que quer dizer a expressão está consumado? Ele disse assim: está pago, o preço foi pago, o que eu vim para fazer, eu fiz, aleluia, o que eu vim para realizar, foi realizado, a obra foi feita, está consumado, eu entrego o meu espírito a ti, aleluia. Naquele momento, meu irmão, ele estava consumando o direito de hoje você ser salvo, ele estava consumando o direito de hoje, pelo sacrifício dele, você ter o teu pecado perdoado, a tua rebeldia perdoada, a minha rebeldia perdoada. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz, irmão, que ele levou sobre ele as nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Olha, tudo aquilo que ele padeceu, irmão, não foi por acaso, tinha um motivo, e o motivo foi o meu pecado, a minha transgressão, a minha rebeldia, a minha desobediência. Ela foi lançada sobre ele, ela foi, aleluia, derramada sobre ele. Por quê? Porque era necessário, aleluia, o preço ser pago, o sacrifício ser feito, para que hoje o homem pudesse ser perdoado. Então a Bíblia vai dizer que ele entendeu que estava chegando a sua hora, ele entendeu que estava chegando a hora dele ir para o Pai, dele retornar para o Pai, e ele vai dizer: Pai, eu cumpri com a missão, eu amei eles até o fim, aleluia, eu fui fiel àquilo que tu me chamou para fazer, louvado seja o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, ele queria deixar um exemplo para os seus discípulos, ele queria trazer vamos dizer assim, uma revelação para os seus discípulos, ele sendo Senhor, ele sendo mestre, ele sendo filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia, irmão, nós queremos desfrutar das bênçãos de Deus, sim ou não? Sim, mas muitas das vezes
nós não queremos cumprir com aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Muitas das vezes a gente só quer que Deus olhe para os nossos interesses, meu Deus. Mas a gente não quer olhar para os interesses de Deus. Irmão, Jesus escolheu a 12 discípulos. E depois que ele partiu para o Pai, presta atenção nisso. Depois que ele partiu para o Pai, essa responsabilidade ficou sobre estes discípulos. E desses 12 discípulos, o mundo todo foi alcançado, irmãos. Ou ainda está sendo alcançado através da pregação do Evangelho. Então, meu amado irmão, a missão que ele veio para cumprir, que ele veio para realizar, foi realizada. Ele cumpriu a missão. Então a Bíblia vai dizer que ele entendeu que estava chegando a sua hora. Então antes da Páscoa, antes da ceia da Páscoa, do Pêssar, a Bíblia vai dizer que ele tirou as suas vestes, cingiu-se com uma toalha, colocou água numa bacia e começou a fazer o quê? Lavar os pés aos discípulos, ou dos discípulos. Irmão, olha que exemplo de humildade. Olha que exemplo de serviço. Jesus, Yeshua, estava ali completamente, vamos dizer assim, desprendido de toda a glória, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer que, sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que antes ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, de homem, e foi obediente até a morte. Paulo vai frisar os filipenses, morte de cruz. Por que morte de cruz? Porque morte de cruz era o pior tipo de morte que existia naquela época. Somente malfeitor, somente pessoas rebeldes eram mortas daquela maneira. A Bíblia diz, meu irmão, aleluia, que ele levou a nossa maldição, a maldição da lei, ele levou sobre ele na morte, no sacrifício, na morte voluntária, no sacrifício voluntário, na morte de cruz, louvado seja o nome do Senhor. Ele levou sobre ele, meu irmão, ele levou sobre ele, minha irmã. O preço foi pago. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra. O Espírito Santo está falando ao meu e ao seu coração. Será que nós podemos receber essa palavra? Será que nós podemos entender que Ele nos chamou para servir? Será que nós podemos entender que Ele nos chamou para nós darmos fruto para Ele? Será que nós podemos entender, meu irmão, que verdadeiramente Ele nos amou e nós também devemos amar uns aos outros e servir uns aos outros? Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós podemos entender essa verdade? Era isso que ele queria que os discípulos entendessem. Era isso que ele queria que os discípulos entendessem, recebessem essa revelação. E ele vai dizer, olha, eu sou o Senhor e Mestre, é verdade, vocês me chamam, e eu sou, mas se eu sou o vosso Senhor e o vosso Mestre, eu estou lavando os pés de vocês, eu vim para servir a vocês, eu vim para entregar a minha própria vida por amor de vocês, assim como eu estou fazendo, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, vocês também devem cuidar uns dos outros, vocês também devem amar uns aos outros, vocês também devem ajudar uns aos outros, vocês também devem prestar serviço uns aos outros, porque nisso vocês vão mostrar que são meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está disposto a isso, irmão? Quem está disposto a isso, igreja? Hoje nós estamos vivendo, irmão, dias que o que interessa é a minha vontade ser feita, irmão. O que interessa são, vamos dizer assim, é as coisas darem certo para mim. O restante, muitas das vezes, irmão, não estou nem aí. Só que, irmãos, nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um chamado a cumprir. E Jesus, irmãos, ele veio, e nesse dia ele estava revelando isso aos seus discípulos. Pedro não entendeu, e ele diz, Pedro, tu não entende agora, Pedro, mas lá na frente você vai entender. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês foram chamados para servir uns aos outros. Vocês devem tomar o meu exemplo. Vocês devem ter a minha vida como um exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Paulo disse, irmão?
aprendei de mim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluia. Irmão, a gente vive dias maus, vive. É muito escândalo, é muita coisa errada, mas a Bíblia ela é bem clara para mim e para você, minha irmã. A Bíblia é bem clara para mim e para você, meu irmão. O nosso exemplo tem que ser Cristo. A Bíblia diz que nós temos que imitar a Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que perseverar, nós temos que amar assim como Ele nos amou. A Bíblia diz, meu irmão, que ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos, de dar a sua própria vida pelos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele quer uma comunhão tão íntima entre mim e Ele, entre você e Ele, irmão, que Ele vai dizer: eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigos, porque o amigo, aleluia, compartilha com outro amigo os seus planos, o amigo compartilha com outro amigo os seus sonhos, o amigo compartilha com outro amigo os seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso fala de intimidade, isso fala de comunhão. Será que você pode receber o amor de Deus? Será que você pode receber essa comunhão, essa intimidade que Deus quer ter contigo? Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode, meu irmão? Será que você pode, minha irmã? Será que você pode seguir as pisaduras? Será que você pode seguir, aleluia, irmãos, combater o bom combate assim como Ele combateu? Será que você pode perseverar assim como Ele perseverou? Será que você pode cuidar dos interesses de Deus assim como Ele cuidou dos interesses do Pai? Será, meus amados? A Bíblia vai dizer, irmão, já estou finalizando, o texto é um pouco comprido, mas vamos lá. A gente está de olho fechado, né, irmão? A palavra vai vindo e o Espírito Santo ele vai falando. A Bíblia diz que Ele foi fiel até o fim, Ele amou até o fim aquele que o Pai deu a Ele, aqueles que o Pai confiou a Ele. E a obra, meu irmão, ela continuou sendo feita, porque Ele se revelou aos seus discípulos e Ele comissionou os seus discípulos. Nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, Deus está se revelando a você, Deus está mostrando para você, Deus está manifestando o amor dEle para você. Será que você pode ouvir o chamado dEle nesta noite? Será que você pode ouvir a voz dEle nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode atentar para o propósito dEle nesta vida, na tua vida nesta noite? Será que você pode se sujeitar a Ele nesta noite? Irmão, é tempo da igreja avançar, irmão. Não é tempo da igreja ficar apática. Não é tempo da igreja ficar com medo, não é tempo da igreja ficar dentro da caverna, meu irmão. Sai da caverna, Elias. Aleluia, o que fazes aqui, Elias? Oh, aleluia, muitas vezes é isso que Deus fala para mim e para você, o que fazes aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes somos nós mesmos, meu irmão, que estamos retardando a nossa bênção. Somos nós mesmos, meu irmão, que não estamos cooperando com a vontade de Deus. Deus fala para mim e para você, você deve lavar os pés de um dos outros, você deve cuidar, você deve amar, você deve avançar, você não pode parar, você não pode olhar só para os teus interesses, você tem que estar de pé. A Bíblia diz que grande, irmão, é a seara, poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Aleluia, hoje você está aqui, mas amanhã Deus pode te levar nos quatro cantos desta terra. Basta só você desejar, basta só você se voluntariar, basta só você crer que Deus pode fazer isso na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa talvez como você esteja hoje, talvez você entrou aqui abatido, abatida, entristecida, pensando em parar, pensando em desanimar, sem esperança, sem expectativa, aleluia, sem uma visão para o teu futuro. Mas Deus manda dizer para você, o teu futuro está nas mãos de Deus, a tua vida está nas mãos de Deus, os teus planos estão nas mãos de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, agindo Deus na minha, na tua vida, quem impedirá, meu irmão? Aleluia. Será que você está pronto? O convite de Deus para mim, para você nessa noite é, será que você pode lavar os pés uns dos outros? Será que você pode servir ao teu próximo? Será que você pode levar a preciosa semente chorando e gemendo muitas das vezes, mas você vai voltar trazendo com alegria a sua recompensa? Será que você pode? Será que você pode dizer para Deus nessa noite, eis-me aqui, Senhor? Será, meu irmão? Será, minha irmã? Será, igreja? Como você está reagindo diante dessa palavra? Eu fecho a Bíblia por causa do horário. Como você está reagindo diante dessa palavra? Como você está reagindo? Meus amados irmãos, Jesus está voltando. Tudo está se cumprindo, meu irmão. A Bíblia diz assim, falta só um poucochinho de tempo. E o que há de vir
virá e não tardará. É tempo de nós avançarmos, irmão. Deus tem falado muito isso comigo, muito, 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 muito. E eu tenho que colocar isso em prática na minha vida a cada dia. Não é tempo de você temer. Irmão, todos os discípulos, os apóstolos, eles avançaram em meio a embates, em meio a perseguições, em meio a ameaças, em meio a prisões, em meio a sofrimentos, em meio a açoites, em meio, aleluia, tanta coisa, irmão. Imagine se eles ficassem com medo, irmão. Imagine se eles entrassem dentro de uma caverna. Não, vou esperar minhas coisas melhorar, vou esperar essa fase ruim passar. Imagina, meu irmão. Imagina. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, Deus é poderoso para te levantar aqui nessa noite. Deus é poderoso para te restaurar aqui nessa noite. Aleluia, Deus é poderoso para fazer na tua vida aquilo que só Ele pode fazer. Então guarde essa palavra no seu coração. Amém, meus amados? Guarde essa palavra no seu coração. Que o Eterno te abençoe, te fortaleça, te conceda graça e que você persevere. Que nós possamos seguir as pisaduras, né? Seguir vamos dizer assim, um exemplo, né? As pisadas, a palavra certa é essa, de nosso pai na fé, Abraão. Coisa linda, irmãos. Hoje eu lia sobre Abraão, eu chorava, irmãos. É muito bom você ler a Bíblia e você, sabe, você se identificar tanto com aquilo que você está lendo que você começa a chorar, irmão. Chorar de ver, assim, como Deus é tão bom que ele se deixa ser achado pelo homem, ele se deixa se relacionar com o homem. Tem um texto na Bíblia que eu estava lendo hoje, quando eu li esse texto eu comecei a chorar, irmão, sozinho dentro do quarto. Quando o Senhor, ele visita Abraão, né? A Bíblia diz que Abraão está na porta da sua casa, da sua tenda, debaixo de uma árvore, e ele avista 3 homens vindo assim, não estavam muito distantes dele. Esses 3 homens que estavam vindo, um era o próprio Senhor e os outros 2 eram 2 anjos. E quando Abraão vê aqueles homens vindo, preste atenção nisso, Abraão corre ao encontro desses homens e ele se prostra, irmão, com o rosto no pó da terra, e ele dá boas-vindas àqueles homens e ele pede para aqueles homens ficarem com ele na casa dele, se recomporem, porque a Bíblia vai dizer que era a hora que o sol estava mais forte. Olha que coisa linda, irmão. Então ele vai dizer, olha, eu vou preparar alguma coisa para vocês comerem, fica comigo um pouco de tempo aqui. E aqueles homens deixaram-se, vamos dizer assim, se persuadir por Abraão, mas ali era tudo um propósito do Senhor. E eles ficam, aí Abraão chega para Sara e diz assim, prepara da melhor farinha que você tem aí, 3 pães. Aí ele vai lá, pega o melhor que eles tinham dos, olha só, uma melhor farinha, ele fala para Sara, depois ele vai lá no meio dos animais, ele prepara o melhor do que ele tinha ali dos animais, depois ele prepara uma coalhada de leite, e depois ele traz aquele banquete diante daqueles 3 homens, sendo que 2 eram anjos e 1 era o próprio Senhor. Olha que coisa linda. Aí a Bíblia vai dizer que Abraão fica assim, olha, presta atenção nisso. Abraão fica debaixo da árvore assim, e aqueles 3 homens comendo, e Abraão ficava observando eles comerem, maravilhado. Não sou eu que estou dizendo, irmão, é a Bíblia que diz isso. Abraão ficava assim olhando eles comerem, eles participarem da refeição. Aí daqui a pouco, um daqueles homens, né, eu creio que o próprio Senhor, ele vira para Abraão e diz assim, cadê tua mulher Sara? Aí Abraão diz assim, está dentro da tenda. Aí aquele homem diz assim para Abraão, diz a tua mulher que daqui a 1 ano, por esse mesmo tempo, a tua mulher terá um filho. Sabe quantos anos tinha Sara, irmão? Abraão tinha 99, Sara tinha 90 anos, irmão. A Bíblia vai dizer que quando Sara ouve aquilo, ela ri. Ela ri, porque ela vai dizer assim, entenda o que eu vou dizer, ela vai dizer assim, eu não tenho nem mais prazer na carne, eu já nem menstruo mais, eu não tenho nem mais costume das mulheres, o meu Senhor já tem quase 100 anos de idade. Aí ela ri, irmão. Aí aquele homem diz assim para ela assim, por que tu riste? Aí ela tem um temor no coração dela, ela diz, não, eu não ri não, meu Senhor. Ele disse, não, você riu sim, porque ainda que ela não estava ali presente, mas o Senhor é onisciente, irmão. O Senhor sabia de todas as coisas. E o Senhor diz assim, tu vai colocar o nome dele, do filho de vocês, sabe de quê? Quem pode lembrar o nome dele? Isaac. Você sabe o que quer dizer Isaac? Riso, sorriso. Sara riu.
Mais na frente, Deus se apresenta a Abrão, acho que no próximo capítulo, Deus se apresenta a Abrão, Deus faz a mesma promessa para Abrão, a Bíblia diz que Abrão, mais uma vez, ele inclina o seu rosto no pó da terra, e ele se ri. Ele riu também, irmão. Porque ao olhar para ele, para não ficar nas minhas palavras, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, logo no capítulo 17, já estou finalizando, irmãos. Isso quer dizer, irmão, que Deus faz o impossível por mim e por você. Para Deus isso não é nada, para Deus isso que você está passando não é nada, parece que as coisas não vão acontecer, basta você, irmão, perseverar e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, olha o que a Bíblia vai dizer aqui, irmão, deixa eu ver se eu acho o texto. Glória a Deus. Capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão, teu conserto, circuncidado, darei semente. Irmão, agora é porque eu marquei na outra Bíblia, mas está aqui no 17, a Bíblia diz que Abraão, ele posta o rosto no chão da terra e ele ri, então ele riu e Sara ri. E o anjo, o Senhor, perdão, o anjo não, o próprio Senhor manda ele botar o nome na criança, sabe de quê? De riso, de sorriso, de alegria. Ou seja, era algo que aparentemente não tinha como acontecer, meu irmão. Era algo que aparentemente não tinha como acontecer. Por quê? Porque só Deus podia fazer. Aí quando Abraão ri, sabe o que o anjo fala para ele? Sabe o que aquele homem fala para ele? Porventura, há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Há alguma coisa que Deus não pode fazer? Deus está perguntando para você hoje aqui nessa noite, meu irmão. Deus está perguntando aqui para você, minha irmã. Existe algo que Deus não pode fazer por você? Responde para Deus, irmão. Existe algo que Deus não pode fazer por mim e por você nessa noite? Deus fez, irmãos. A Bíblia diz que depois de um ano, aleluia, a Bíblia vai dizer que Sara concebe e dá à luz a uma criança e põe o nome de Isaac. No hebraico é Yitzhak, que quer dizer alegria, sorriso, riso. Deus vai fazer você sorrir, meu irmão. Deus vai fazer você sorrir, minha irmã. Deus vai trazer alegria para o teu coração. Acredita nessa palavra. Que o Eterno te abençoe nessa noite. Vamos orar agora, irmão. Conversa com Deus agora através dessa oração. Eu não sei como você está, não sei como tem sido os teus dias. Talvez os teus dias tenham sido dias turbulentos. Talvez teus dias tenham sido dias, irmãos, de combates constantes. Muitas vezes você tem sido bombardeado no teu psicológico, muitas vezes o inimigo quer te colocar para baixo, quer te, vamos dizer assim, te esfriar espiritualmente, mas em nome de Jesus, meu irmão, eu creio que hoje Deus pode fazer você sorrir, eu creio que hoje Deus pode alegrar teu coração de uma forma poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nessa palavra, recebe essa palavra misturada com a fé. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu não mudou, que Tu és o mesmo. Tua palavra diz ontem, Tua palavra diz hoje, Tua palavra diz que Tu és o mesmo eternamente. Tu sabe o que o Teu filho tem passado, Tu sabe o que a Tua filha tem passado. Nos ajuda, meu Senhor, a nós desempenharmos a nossa missão. Às vezes, Senhor, aleluia, nos sentimos, ó Pai, abatido, mas a Tua palavra diz abatido, mas não destruído. Ó Senhor, ajuda a Tua serva no meio das aflições, ajuda teu filho no meio das aflições, não deixa tua serva tentar, Senhor, assim como Sara tentou, para o amortecimento do seu corpo, para as circunstâncias que ela estava vendo e presenciando e vivendo, Senhor, não deixa, Pai, porque se eu olhar para aquilo que está ao meu redor, se eu olhar para a minha própria vida, muitas das vezes, Senhor, eu vou ficar desanimado, eu vou achar que o Senhor não está comigo, mas isso não é verdade, meu Senhor. A tua palavra diz que Tu me chamou para viver por fé, Tu não me chamou para viver por vista, Tu chamou a minha irmã para viver por fé, Tu chamou a minha irmã para perseverar na terra. Ajuda a Tua serva a perseverar, Senhor. Coloca nos lábios da Tua serva um motivo de sorrir, um motivo de alegria no coração da Tua serva. Mostra para ela que Tu está com ela, meu Senhor. Mostra para o Teu filho que Tu está com ele, meu Senhor. Oh, aleluia. Eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio, Espírito Santo. Eu creio, Espírito Santo. A pergunta foi:
Oi, porventura haverá alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não, Senhor, não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor. Faz a tua obra na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida dos teus filhos, meu Pai. Alcança o coração dos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, Senhor, o teu filho amado, meu Pai, em nome de Yeshua, Senhor, o teu filho querido, aleluia, amém. Irmão, se você crê, irmão, não vai demorar muito não, você vai estar testemunho da tua vitória, amém?